sugestão de hoje, de Na Saleta de Leitura, é para aqueles que gostam de ler crônicas. Apresento o livro Crônicas para Ler na Escola, uma seleção de textos do autor Joel Rufino dos Santos, feita pela professora Marisa Lajolo, editora Objetiva. Na orelha do livro lemos o seguinte: Joel Rufino dos Santos nasceu e foi criado no subúrbio carioca da Cascadura. Sua mãe, uma nordestina iletrada, ensinou-o a acreditar que podia ser o que quisesse. E Joel resolveu muito cedo que queria viver de ler e escrever. Escolheu a faculdade de História, tornando-se amigo de Nelson Werneck Sodré, com quem criou a inovadora coleção História Nova do Brasil, pela qual foi preso e depois exilado pela ditadura. De volta ao Brasil, começou a escrever para crianças e jovens na revista Recreio e não parou mais, nunca abandonando, mesmo em seus textos ficcionais, seu lado historiador. Joel elegeu a condição do negro e as mais variadas manifestações culturais como seus grandes temas, numa época em que esses assuntos não eram comuns. Mas se o escritor carioca escreve sobre isso, ele não é dado a exclusivismos. Versa sobre o universo afro-brasileiro, passando pelo mundo clássico, pelas riquezas da cultura muçulmana, a religiosidade em todas as suas formas, os grandes expoentes da literatura brasileira e estrangeira, questões políticas e filosóficas e até as suas próprias vivências pessoais. Nos temas literários em que é mestre, gosta muito de, muitas vezes, simplesmente contar ao leitor o enredo de um livro. Isso porque Joel defende o prazer na leitura. Ele sabe, afinal, que nenhuma teorização substitui a alegria que é ler uma história bem contada. E é justamente um desses textos que fala sobre literatura que eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia do que é este livro. Chama-se O Soldado Amarelo. Conta o fato como o fato foi, avisam os antigos cronistas portugueses. Há fatos que aconteceram de fato, mas há também os que só aconteceram na imaginação. Os historiadores trabalham com ambos. Mesmo porque os fatos que aconteceram de fato estão cheios de imaginação. E os que aconteceram só na imaginação, cheio de verdades. Vou contar um. O vaqueiro Fabiano recebeu o pisão de um soldado. Respondeu com um palavrão. Foi em cana. Passou a noite no xadrez, aguentou uma surra. Um ano depois ia pela Caatinga, o seu meio natural, quando ouviu um rumor de garranchos. Parou. Voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo, que o surrara por uma coisa à toa. Levantou o facão. A lâmina parou no ar junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. Se tivesse descido, o amarelo cairia esperneando na poeira, com o quengo rachado. Fabiano notou de repente que aquilo era um homem e, coisa mais grave, uma autoridade. O soldado, magrinho, enfesadinho, tremia. Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. A certeza do perigo surgira e ele estava indeciso. De olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto verdadeiro no rosto barbudo, coberto de suor, o cabo do facão entre os dedos úmidos. O soldado amarelo batia os dentes como um caititu. Não via que Fabiano era incapaz de se vingar? Fabiano podia matá-lo com as unhas? Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano se contraía feito um focinho. Se fosse soldado, ia fazer a mesma coisa?
Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não iria. A ideia de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina era insuportável. Fabiano guardou o facão. Troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se o primeiro impulso tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou assim, caído, pernas abertas, bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Iria arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo aos urubus. Depois Fabiano dormiria com a mulher, sossegado na cama de varas, e gritaria aos meninos que fossem obedientes. Era um homem, evidentemente. Havia muitos bichinhos assim, ruins, como aquele soldado amarelo, fraco e ruim. Fabiano vacilou, coçou a testa, afastou-se inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme e perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro e murmurou: governo é governo. Curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Esse instantâneo, mesmo ou mais que uma história, está em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Veja quanto revela da sociedade brasileira: o respeito ou o medo ao Estado quase se transformou em uma segunda natureza nossa. Governo é governo. Se você ainda não leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos, não perca tempo. Vá atrás desse fantástico romance. E também vá atrás deste livro, Crônicas para Ler na Escola, seleção de textos do Joel Rufino dos Santos, feita pela professora Marisa Lajolo, da editora Objetiva. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de deixar o seu like e fazer os seus comentários, porque é isso que mostra ao YouTube que as pessoas gostam e que, portanto, o vídeo merece ser compartilhado com mais pessoas. Boa leitura!